tão intenso, numa velocidade muito rápida, e a tendência é a informação se disseminar, o debate crescer, os problemas aparecerem mais rápido, né, e as respostas aparecerem de forma mais rápida também. Então, o que eu queria dizer aqui, o que eu pensei agora ali sentado para dizer, eu sou músico de jazz, então eu funciono no improviso, né, na hora que a gente vai inventando o que a gente vai falar. Eu estava pensando, democracia. O professor Caminha falou muito aí de poder, o Rodrigo Lago falou de poder também, ele falou, sempre com o Rodrigo, em algum lugar que eu estou falando, ele fica me sacaneando o tempo todo, né? Já deve ter percebido. Aí ele fala, não, que o Edson fala muito de povo, quem é o povo? Sim, quem é o povo? Né? E a democracia, essa palavra significa, eu normalmente falo, poder do povo. Só que não é o poder do povo que democracia significa. Essa palavra é uma palavra grega, né? Vem demos e kratos. Kratos é poder. Demos não é povo. Demos eram determinados, vamos dizer, quase que distritos. Eram uma circunscrição, determinadas circunscrições que quando Solon e outros fizeram uma reforma política na Grécia, lá na Era de Ouro da Grécia, mais ou menos 500 para 600 a.C., né, eles criaram determinados agrupamentos populacionais chamados de demo, para implementar justamente esse sistema democrático, né, essa democracia. E a democracia naquela época não tinha absolutamente nada a ver com essa democracia nossa de hoje em dia. Isso eu gosto de deixar bem claro. A gente tem que estudar lá atrás a história para poder entender isso, porque vendem para a gente um engodo. A democracia, ela nasce lá em Atenas. Falar nasceu na Grécia. Não, não é na Grécia. É na Grécia, mas numa polis específica, Atenas. Todas as outras polis eram completamente diferentes. Em Atenas nasceu a democracia. E essa democracia, ela nasce de um outro sistema político, que era a aristocracia. E vocês veem que a aristocracia acaba do mesmo jeito que democracia, né? Ariston, em grego, é melhor. Cracia, né, vem de kratos, né, poder. Diferente, por exemplo, de monarquia. Arquia não tem nada a ver com cracia, né? Arquia vem de arqué, do grego, arqué. Arqué é algo como se fosse o fundamento, a origem, a fonte, o que sustenta. Então, quando fala de monarquia, está falando de que tem um fundamento, uma sustentação na sociedade, né? Então a monarquia, o poder, ele é fundamentado, ele é sustentado de uma origem. E aí fala-se de oligarquia, vocês já ouviram também, né? Que é esse poder fundamentado em poucos, e não em um. Diferente de de democracia e de aristocracia. Quando a gente está falando de arquê, a gente está falando da origem do poder. E quando a gente está falando de kratos, a gente está falando do poder em si. E quando a gente sempre fala aqui de democracia hoje em dia, a gente sempre fala que a origem, o que é a democracia? É o poder que vem do povo. Daí você já percebe que é uma inverdade isso que se fala, né? O poder vem do povo. E isso está diretamente ligado à questão da crise da representatividade. Porque nos querem fazer crer que democracia é um regime onde o poder se origina do povo. Ou seja, tem a origem no povo, o povo deu, e a partir daí segue-se adiante com o poder. Democracia não é o poder que se origina no povo, senão não seria democracia, seria a demorquia. Democracia, o poder é do povo, entende? O poder do povo é muito diferente do poder vem do povo. E lá na nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, tem lá o chamado princípio da soberania popular. Ele vai dizer: todo poder emana do povo, ou seja, vem do povo, né? Que o exerce, ou seja, o povo exerce o poder diretamente, nos termos desta Constituição, ou por meio de representantes eleitos. Então, desse parágrafo único, você já percebe que o poder vem do povo e é exercido pelo povo, seja diretamente, seja indiretamente. Então, é muito mais do que o poder só vir do povo, percebe? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção disso, democracia, tá? De kratos, poder do povo. Só que essa democracia lá na Grécia, lá em Atenas, em mais ou menos 500 a.C.,
ela nasce de um processo de modificação social. A sociedade está sempre em evolução. Antes o poder era aristocrático, era dos melhores, dos aristôcratas, né? Quem eram os melhores? Eram aqueles melhores guerreiros, aqueles que conseguiam obter o poder e manter o poder e cuidar da sua coletividade, né? Eram clãs que tinham ali. E há um processo histórico, inclusive, para quem tiver interesse, eu trabalho esse processo histórico num livro que foi objeto da minha pesquisa quando eu estudei filosofia aqui na UFMA, por coincidência, há mais de uma década atrás. Se chama O Nascimento da Democracia Grega e o Discurso Filosófico como Legitimação do Poder. É esse livro. Depois, se alguém tiver interesse, me manda um e-mail que eu mando em PDF, de forma gratuita para ler, que está melhor explicando esse processo lá. Mas, de uma série de modificações profundas da sociedade naquela época, dentre as quais a modificação econômica, o professor Caminha falou o tempo todo, né? Poder econômico, que hoje em dia parece que é o maior entrave para a democracia, o maior obstáculo que a democracia tem que vencer, esse problema atual, poder econômico. Do poder econômico, do surgimento do poder econômico naquela época em Atenas, que justamente nasce a democracia, né? Porque os gregos começam a desenvolver um comércio que vai se expandindo, e quando começa a expandir o comércio, há um acúmulo de riquezas, não é? E quando há acúmulo de riquezas, essas pessoas que acumulam a riqueza, a próxima coisa que querem é o quê? Poder. E aí elas começam a ver como que vão modificar a estrutura de poder para elas terem, além das riquezas materiais, terem poder. E foi o que aconteceu naquela época. Então começaram a implementar várias modificações de índole filosófica, de índole como é que eu vou dizer, doutrinário, né, para que fosse modificada aquela sociedade. E lá naquele momento vai nascer a filosofia, a filosofia chamada socrática, e que é a nossa filosofia que a gente segue até hoje. Antes de Sócrates, existe uma filosofia chamada pré-socrática, antes de Sócrates. Essa filosofia, ela não estava nem aí para o homem, para a sociedade, para nada disso que a filosofia hoje em dia trata. Ela cuidava da arqué, justamente. Qual era o fundamento de tudo? Então era uma filosofia mais metafísica, né? E com Sócrates, que é justamente nesse período que nasce a democracia, a filosofia vai começar a se importar com as coisas do homem. O que é o homem? Para que serve o homem? O que faz de alguém ser um homem, né? O que é ética? O que é certo? O que é errado? O que são valores morais? Como que é um bom governo? Como que é um governo ruim? O que é justiça? Uma pergunta fundamental aqui para a gente, né, do direito. E que eu falo para os meus alunos todos que uma pessoa que se formar no curso de Direito sem ter lido a República de Platão está se enganando, porque não entende absolutamente nada de direito. Porque ali é que vai nascer justamente a discussão sobre o que é a justiça. Naquele livrinho lá, que na realidade se chama Politeia. E traduziram a República, lá na época dos romanos, que não tem nada a ver também, porque res pública é uma coisa que não nasceu em Roma, não tinha na Grécia. Então, essas perguntas foram começando a ser desenvolvidas pela filosofia lá atrás. E desse desenvolvimento de um novo pensar sobre o mundo, nasce a fundamentação que vai ser necessária para a possibilidade de um outro regime de poder, o regime democrático, aquele que vai se tirar o poder da mão do forte, né, da força física, e passar o poder para a força da persuasão. E naquela época vão nascer, vocês já devem ter estudado em algum momento, os famosos sofistas, que eram determinados cidadãos lá, determinados gregos, que ofereciam ensinar o poder, dar o poder. E qual era o poder? O poder do convencimento. Esses sofistas, eles vão dizer que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o que é verdade? É o que eu sou capaz de convencer vocês que é verdade. E se a verdade passa a ter um critério, ser o critério de poder, né, não mais a força bruta, mas a força persuasiva, né? É isso? Persuasiva, né? Que passa a ser o critério de poder. De fato, se eu sei convencer vocês, eu tenho poder. E num regime onde todos têm o poder, quem é que de fato vai tomar as decisões? Quem é que de fato vai ter o poder? Aquele que convence os outros, não é?
Aquele que consegue convencer que aquilo que aquela pessoa está dizendo que é o melhor de fato, e todos vão seguir as decisões dessa pessoa. Então, no regime democrático, a força bruta não tem valia. A força que tem valia é o quê? A força intelectual, a razão, o poder de convencimento. Tá? Já começa daí, lá atrás, lá na democracia grega. Então, do poder econômico é que nasce a democracia, lá atrás. Só que a democracia lá atrás, que eu falei que é completamente diferente, ela era feita só numa polis, Atenas, com poucos mil habitantes, dos quais quem participava desse regime democrático eram os gregos, filhos de gregos, nascidos gregos, homens maiores de idade, que não trabalhassem. Ou seja, isso era um percentual ínfimo da população. Era quase, 5% da população, alguma coisa assim. As mulheres não participavam da democracia, os infantes, os meninos não participavam, a grande maioria dos habitantes de Atenas era escravo ou meteco, que eram as pessoas que não eram de Atenas, mas viviam em Atenas. Então quase ninguém participava desse processo democrático. E mais, a região metropolitana de Atenas, vamos dizer assim, a cidade, era aqui, e o grosso de Atenas era a parte rural. Naquela época não tinha metrô, não tinha esse transporte público de qualidade que nós temos hoje em dia, Então era difícil a pessoa se deslocar da zona rural para chegar o tempo todo e ficar participando das decisões lá na sede, na Ágora. E isso também excluía a gente desse processo democrático. Então, no fim das contas, era uma democracia que funcionava para poucos. Poucos eram aqueles que se reuniam na Ágora e discutiam, e um persuadia o outro, e quem persuadia melhor levava vantagem, e se chegava a decisões. Aí, vamos vindo, eu falei já o suficiente lá de trás, daquela democracia grega, para eu tentar fazer um contraste. Aí a gente vai vindo na história e tal. Depois da Grécia, na Europa, surge Roma, primeiro o Império Macedônico, depois o Império Romano, e aí vai dar no Império da Igreja Católica, que vai vir aquela era medieval toda. E o poder deixa de ser da razão, que passou a ser da força na Grécia, passou para a razão. Depois a força, de novo, o Império Romano e tudo mais, e aí depois a verdade. Quando eu estou falando dessa força, desse poder, eu estou falando da verdade. Quem é que diz a verdade? Antes era a razão. Na Idade Média passa a ser quem? A fé. O que é verdadeiro? É o que Deus diz que é verdade. O que a igreja diz que é verdade. Então, a fé passa a ser o poder durante a Idade Média. E no final da Idade Média, vocês todos estudaram aqui no primeiro grau, no segundo grau, aquela questão da ascensão da burguesia, e que foram ganhando poder e foram modificando também novamente a forma de pensar, a visão antropocentrista das coisas, cai o teocentrismo, o racionalismo volta, aí tem o renascimento de todas aquelas ideias, a beleza grega, o racionalismo grego, depois vem o iluminismo com aquelas ideias maravilhosas, de igualdade, fraternidade e liberdade e tudo mais, que vai, mais uma vez, derrubar o sistema que era baseado em uma determinada forma de poder para colocar em outro sistema baseado em outra forma de poder, que vai nascer primeiro o absolutismo, não mais fundado em Deus, mas fundado agora na razão, num contrato social. Vocês todos estudaram isso, E desse contrato social que funda o absolutismo, depois vai para um novo contrato social liberal, que aí, e nisso já foi fundado o Estado moderno, e aí é fundado um Estado liberal, que é aquele Estado onde busca-se dar uma defesa, garantias para o indivíduo contra o abuso de poder político, dos governantes. E vai evoluindo isso, E eu costumo dizer para os meus alunos, e não abro mão nunca disso, seja o semestre que for, de contar essa historinha de como que nasce o Estado democrático de direito, que é esse que a gente vive aqui, e poucos sabem exatamente o que é. E o Estado de direito, para quem não sabe o que é um Estado onde a lei está acima de todos estão submetidos à lei, mesmo o soberano. Soberano, que é uma outra coisa que poucos também sabem o que é um ente criado a partir de um processo de legitimação do contrato social, onde cada um dos habitantes, cada um dos membros daquela sociedade abre mão de todo o seu poder ou de parte do seu poder para dar o poder para esse camaradinho chamado soberano.
que é o que vai ter o poder, né, o poder soberano, é o poder que tudo pode, né, lá no Estado absolutista primeiro, e depois o poder que tudo pode até onde encontra o limite da lei, né, que vai vir ao Estado liberal. Então, quando a gente fala de um Estado de direito, a gente está falando de um Estado que tem limites, mesmo soberano, todos têm limites na lei. A lei serve para todos. E aí, nesse Estado liberal, que é uma evolução do Estado simplesmente, que o Estado absolutista já é uma evolução, porque se você diz que o poder não vem de Deus, mas vem das pessoas, esse poder tem que ser utilizado de acordo com as pessoas, né? As pessoas, elas participam de um processo de legitimação e esse Estado tem que ter a credibilidade, justamente que a gente está tratando aqui, das pessoas. A partir do Estado moderno, do nascimento do Estado moderno, o Estado depende de credibilidade, porque nenhum Estado se sustenta na força. Nenhum Estado moderno se sustenta na força. Você pode segurar na força uma semana, 2 semanas, 1 mês, sei lá quanto tempo, mas ele não consegue segurar na força todas as pessoas. Nós obedecemos a lei, não é porque a gente tem medo de ir para a cadeia, a gente obedece a lei porque a gente acredita no Estado. A gente acredita que se a gente seguir a lei, o Estado vai nos propiciar condições, né, de nos realizarmos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, de alcançarmos a nossa felicidade, de alcançarmos tudo que nós buscamos. Quando a gente passa a desacreditar no Estado, aí a gente passa a desacreditar na lei e passa a transgredir a lei. E a gente vai para a marginalidade. E é o que acontece com todos esses aí que estão na marginalidade. São pessoas que não acreditam no Estado. Eles veem, desde que nascem, eles veem que o Estado não funciona para eles. Então, para que eles vão seguir as leis, se as leis não servem para nada para eles, né? Então, esse Estado já é uma evolução, o Estado de Direito é outra evolução, o Estado democrático de direito é uma outra evolução do Estado de Direito. Por que surge a necessidade de se buscar inspiração lá em Atenas, há 2000 anos atrás quase, para trazer aquela coisa chamada democracia de volta para cá? Porque a nossa democracia, como eu falei, é completamente diferente da de antes, né? A gente buscou uma inspiração para criar algo novo. E aí se buscou a inspiração nessa palavrinha, democratos, né? O poder do povo. E aí entra aquilo que o Rodrigo falou lá, não, que o Edson na aula pergunta, quem é o povo? Quem é o povo, né? E eu falo, quem é o povo? Pergunto, né, para vocês primeiro, quem é o povo? O povo sou eu? O povo é vocês? O povo, se vocês pararem para pensar, não é ninguém. O povo é uma massa disforme, indefinida, um ente abstrato, né? Todo no direito é construção abstrata, né? A gente trabalha com ferramentas abstratas com a finalidade de tentar modificar a realidade, para melhorar a nossa vida em sociedade, tentar buscar uma harmonia social, uma paz social capaz de permitir o convívio das pessoas, né? E a evolução de cada uma delas, permitir que a gente, cada um de nós, possa buscar a nossa felicidade. Isso é que o direito busca por meio de ferramentas abstratas, que vão dar em instituições concretas, né, claro. Então, esse povo como ente abstrato foi a solução para um problema. Qual o problema? Bem, ninguém está acima da lei, nem mesmo o soberano, não é? Mas como que eu vou fazer com que o soberano não esteja acima da lei, que ele respeite a lei, se é ele próprio que faz a lei? Não é? Esse é o problema que se apresenta e é esse o problema que a democracia vem tentar responder. Ele vai falar, olha, esse soberano não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, esse soberano é o povo. E o povo, quem é? Sou eu? É ele? Não, não é ninguém. Entenderam? Então, tira-se o poder da carne, né? Das pessoas de carne e osso. Então, a gente precisa de pessoas de carne e osso para poder administrarem a coisa pública, né? Os agentes públicos. A administração pública, como ente abstrato, não serve para nada, precisa de pessoas de carne e osso. Só que essas pessoas de carne e osso, elas estão submetidas a um sistema. E esse sistema, que é um sistema democrático, está submetido, por sua vez, ao poder que é do povo, desse ente abstrato. E que, no fim das contas, vai ser o quê? Vai ser o resultado da credibilidade de todos nós. O resultado da legitimidade que vá ou não proceder de todos nós para aquele sistema. Então, se um determinado presidente ou primeiro-ministro do parlamentarismo, ou seja o que for, se ele não gozar de legitimidade, né, ele vai cair em algum momento. Entendem? Porque a garantia democrática
é que vai fazer tudo possível para que ele não se perpetue lá. Então, o sistema democrático nosso de hoje em dia, que não tem nada a ver, repito, com o sistema democrático de Atenas, da era clássica lá atrás, né? Ele é uma inspiração naquele primeiro sistema que busca um mecanismo de pesos e contrapesos, que você já deve ter ouvido falar isso muito, né, no direito, check and balance, né, do pluralismo constitucional, da tripartição de poderes, do pluralismo partidário, né, que é um sistema onde a gente tem um mecanismo de guerra constante. O poder não é meu, não é de você, não é de ninguém, né? Se o professor Caminha chegar ao poder, ele vai ter todos nós aqui brigando para tirar ele do poder, no sistema democrático, né? E ele vai tentar continuar no poder, né? Porque ele gosta muito do poder, olha a cara que ele ficou feliz ali, né? Mas nós também queremos poder, né? Então todos vão brigar, e nessa briga constante a democracia vai garantir da melhor forma, como o Rodrigo colocou, né? É o pior sistema, mas os outros são piores ainda, né? Então, do que a gente conseguiu até agora é a melhor forma de tentar impedir que as pessoas se perpetuem no poder. Que esse soberano não vire uma pessoa de carne e osso e que ele comece a abusar do poder, que ele fique acima da lei, né? Então, o que nós buscamos no sistema democrático é isso, é que, de fato, ninguém esteja acima da lei. Ninguém possa abusar do poder político. Então, vocês veem que as palavras de ordem, né, o importante aqui é poder, polis, né, o político vem de polis, né, o poder que vem do processo de legitimação de todos os cidadãos, né? Legitimidade. Então a democracia é um sistema que é baseado em legitimidade, em credibilidade. E aí vocês veem que se o sistema está com uma crise de credibilidade, ele passa a não funcionar direito, né? Ele passa a ter um problema aqui, começa a vazar daqui, começa a vazar dali e tal, e corre o risco de quebrar. E vários momentos da nossa história, onde regimes totalitários vieram à tona, foi porque houve antes uma crise de credibilidade dos regimes democráticos. E a gente, não se engane, eu posso estar sendo apocalíptico, né? Mas o que eu estou vendo agora, o que está acontecendo aqui no Brasil, é uma crise de credibilidade no nosso sistema democrático. Já aconteceu isso antes, pode acontecer de novo, de quebrar. E eu vejo que a gente está quase à beira de um sistema totalitário. Pode ser que aconteça. Se continuar nessa reta que a gente está indo, nesse caminho, uma hora vai chegar lá. Vocês veem que as pesquisas em relação a essa eleição, a cada pesquisa nova que se apresenta, todos os candidatos, não é um candidato, não é? Todos os candidatos estão diminuindo os seus níveis de aprovação. E para onde que está indo esses votos que esses candidatos estão perdendo? Para os índices de rejeição que estão aumentando cada vez mais. Então vocês veem que aqui no Maranhão, por exemplo, praticamente 30% da população diz que não quer votar em ninguém. No país como um todo está parecido com isso também. Isso é preocupante. É preocupante porque se ninguém quer votar em ninguém, se ninguém quer participar desse processo representativo, é porque não estão mais acreditando nesse processo representativo. Então alguma coisa tem que ser mudada para poder recuperar essa credibilidade do nosso sistema democrático, que pode não ser perfeito, mas eu pelo menos penso isso, acredito, o professor Caminha também, né? É o melhor que se apresenta até agora, né? Então, a democracia grega, antigamente, ela era completamente direta, participativa. A nossa democracia atual não tem condição de ser daquele jeito, porque nós somos um país continental até, né? Mesmo um paísinho pequeno não teria condição hoje em dia de fazer uma democracia daquela forma do grego, até porque, como, não me lembro se foi o senhor que falou, ou se foi o Rodrigo, da questão do aumento da participação democrática, né? Acho que foi o Rodrigo, né? Hoje as mulheres votam, né? Hoje não tem mais escravos, hoje os adolescentes votam, os analfabetos, né? Então, isso é um princípio até de direito constitucional, que é a questão da universalidade, né, do voto. Para quê? Para também se buscar harmonia social. Se eu não posso participar da democracia, eu não vou acreditar no sistema democrático, né? Então todos têm que participar. Então é impossível hoje em dia a gente ter uma democracia direta daquela forma da Grécia antiga, de Atenas. Daí surge a invenção. Qual?
democracia representativa, que é uma democracia na qual o poder vem da gente, vem de todos, o poder é nosso, é de todos, né, e não é de ninguém especificamente, né, do povo. Agora, quem vai tomar essas decisões vão ser determinados representantes eleitos, daí nascem as eleições e o direito eleitoral, né? E nesse processo de representação, em que existem vários doutrinadores com opiniões divergentes, né? Uns acreditam que o mandato é uma carta em branco, né? Um cheque em branco, que o representante ele faz o que ele quer, porque nós escolhemos o melhor para nos representar lá, e a partir daí ele é que tem capacidade para tomar as escolhas. Outros vão defender que não, que é um mandato com poderes pré-determinados, e que aquele representante lá ele tem que estar o tempo todo em contato com os seus eleitores e tem que estar fazendo absolutamente o que os eleitores querem que ele faça, né? E cada uma dessas correntes vai ter N problemas e N vantagens também, e eu confesso que até hoje eu não cheguei à minha conclusão a respeito disso. A conclusão que eu chego a respeito disso é dar uma outra solução, que é onde eu queria chegar hoje, para não tomar demais o nosso tempo, porque a gente já está bem atrasado hoje, né? Todo mundo com fome, com sono, né? E querendo voltar para casa. Ainda vai pegar ainda 2 horas até chegar em casa, né? Porque, graças a Deus, nós temos um sistema de transporte maravilhoso no nosso país, né? Onde tudo flui, a gente tem metrô, né? Por debaixo da terra, que não fica feia a superfície, né? Não tem trânsito, não tem nada, e todo mundo chega rapidinho. Para que ter carro, né? A gente tem um sistema maravilhoso. Então, sem perder muito tempo, chegando onde eu queria chegar. Eu vejo que essa crise, e crise é uma coisa boa, eu vejo sempre crise, é uma coisa cansativa, estressante, né, ruim de se passar, mas é uma coisa boa, porque nos leva a superá-la, né? Eu tenho 20 anos de casado. A minha mulher já me colocou em crise, em xeque na parede várias vezes, e isso me forçou a cada vez eu tentar ser uma pessoa melhor. Então eu devo isso a ela, porque senão hoje em dia eu era muito pior do que eu sou, né? Então as crises nos forçam a nos superarmos, né? Se você pega e tem uma matéria lá, você não entende nada daquilo, né? E você tem crise, daí você começa a se esforçar, e daqui a pouco você é excelente naquela matéria, né? Então a crise você pode ter 2 opções: uma, se entregar; a outra, se superar. Então a gente está numa crise, e natural. A democracia no Brasil começou outro dia, né? Então, que bom que essa crise está acontecendo logo, para a gente ter uma oportunidade de crescer. Para mim, como eu estava falando para vocês, essa crise não é só aqui no Brasil, essa crise da representatividade. O Estado está em crise. Essa forma que nós conhecemos de soberania nacional está em crise, porque o poder econômico hoje em dia não tem mais fronteiras. Então nós vemos blocos econômicos sendo formados, né, que já estão em crise. E na Europa, eu faço mestrado em Coimbra, e eu me lembro no ano passado, quando eu estava lá, o que mais se discutia, eu participei de um congresso lá de professores de filosofia, e eles discutiam isso demais, a tentativa de transformar a União Europeia numa federação, né? Como é os Estados Unidos. Então a tendência que tem é esse poder soberano, esse Estado-nação que a gente conhece, acabando. A gente não pode ficar estancado, né, preso, amordaçado numa situação sem evoluir, né? Não sei para onde que vai, mas vai mudar, e a gente tem que estar preparado para isso na medida do possível. A nossa democracia representativa vai ter que mudar, ela está em crise. Se ela não entender isso, que vai ter que mudar, ela vai cair. É igual a questão das constituições. Quando a gente estuda a Constituição, né, lá no Constitucional 1, a gente vê que tem as constituições rígidas, né, e as